Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, a plateia que aqui nos brinda com a sua presença, a imprensa, aos servidores da casa, boa tarde. Nós fomos tomados aqui por uma decisão de uma das chapas que realmente pegou todo mundo de surpresa. Isso é público e notório, ninguém esperava essa atitude nesse momento, mas em virtude do que foi colocado na declaração da chapa que se retirou, nós não vamos nos manifestar, porque cada um tem a sua consciência, cada um tem os seus objetivos e cada um sabe as escolhas que fazem para a sua vida. Seja ela no presente, mas seja ela pensando no futuro. Senhor presidente, eu teria feito um texto aqui, eu até vou fazer com a ajuda do próprio jurídico, agradeço muito o jurídico da casa, na pessoa da doutora Fabiana Dalcastanho, que vem junto com toda a equipe da Jaque, do Jefferson, do Guilherme, do nosso diretor da casa, fazendo um trabalho excepcional na condução desse processo eleitoral que nós estamos passando nesse momento. Isso é histórico para a nossa cidade, é histórico para esta casa, é histórico para esta presidência, porque tudo é novo. E quando nós estamos diante de novidades, muitas vezes nós temos que tomar cuidados a cada passo que nós damos, porque nós não temos algo para nos basear do passado para dizer se isso aqui está certo, isso aqui está errado. Então, cada passo, cada atitude que é tomado pela mesa diretora, em conjunto com o nosso departamento jurídico, ele é, sim, trazido com muito estudo, antes de se tomar qualquer tipo de decisão. Então, como todos sabem, a regra em todo o processo eleitoral é a das eleições diretas, como é o caso atual. O cidadão elege seus representantes do poder público. A exceção é a eleição indireta, autorizada pela Constituição Federal apenas na dupla vacância para os cargos de prefeito e vice-prefeito, situação esta que ocorre atualmente em nossa cidade. No presente caso, a responsabilidade da mesa diretora da Câmara de Vereadores, em especial do seu presidente, é de grandes proporções, visto que todo o trabalho que normalmente deveria ser feito pela Justiça Eleitoral, órgão este que se dedica exclusivamente a este trabalho, com amplo espaço de tempo, com adequada estrutura e suficiente quadro de servidores, fica a inteira responsabilidade da Câmara Municipal, que deverá realizar em suas condições limitadas, conjuntamente com as regulares atribuições e em apenas 30 dias. Assim, com o intuito de cumprir o seu escopo, a mesa diretora, através de seu presidente, teve como um dos primeiros atos a nomeação de uma comissão de servidores da Câmara Municipal para viabilizar os trabalhos das eleições, tendo como responsabilidades o acompanhamento, a supervisão e a execução de todas as fases eleitorais indiretas. Neste interim, como é público e notório, ocorreu e vem ainda ocorrendo um movimento muito forte em nossa cidade, de todos os segmentos da sociedade, e principalmente da população em geral, sem deixar aqui de mencionar a grande massa da imprensa, que vem fazendo um trabalho excepcional, dando sim vez e voz àquilo que a população vem solicitando, que é a exigência dos vereadores que o voto seja aberto e não secreto. A grande maioria dos vereadores querem sim atender esse pedido da sociedade, esse pedido da imprensa. Com essa intenção, através de análise do departamento jurídico, vimos que o único impedimento que nos exigia uma votação secreta seria a própria lei orgânica do município, pois tanto a Constituição Federal quanto a Constituição do Estado de Santa Catarina não exigem mais o voto secreto. Frisa-se que todas as demais votações da Câmara de Vereadores são abertas, tendo esta casa abolido no ano de 2013 o voto secreto, restando apenas esta previsão relativa à eleição indireta, talvez até mesmo por nunca ter sido utilizada, não ter sido lembrado de fazer alteração no referido artigo.
Assim como possuímos tempo hábil para a alteração da lei orgânica antes da data das eleições, decidimos por fazê-lo para atender uma vontade popular. Após a alteração da lei orgânica, se assim a maioria da Casa votar, será apenas necessário adequar o edital das eleições à nova redação da lei orgânica do município. Em nosso entendimento, não haverá infringência alguma de qualquer requisito constitucional, visto que a questão já foi analisada pelo Superior Tribunal Federal por várias oportunidades, as quais podemos citar parte do voto do ministro César Peluso, que diz o seguinte: a reserva da lei constitucional no seu artigo 81, parágrafo 1º da Constituição Federal, que é nítida e especialíssima exceção ao cânone do exercício direto do sufrágio, diz respeito tão só ao regime da dupla vacância dos cargos de presidente e de vice-presidente da República, e como tal é de óbvia competência da União. E, considerados o desenho federativo e a inaplicabilidade do princípio da simetria ao caso, compete aos Estados-membros definir e regulamentar as normas de substituição do governador e do vice-governador. De modo que, quando, como na espécie, tenha o Constituinte Estadual reproduzido o preceito da Constituição Federal, a reserva de lei não pode deixar de se referir à competência do próprio ente federativo. E, predefinido o seu caráter não eleitoral, não há de se cogitar ofensa ao princípio da anterioridade da lei eleitoral estabelecido pelo artigo 16 da Constituição Federal. E aqui tem mais algumas decisões que eu não vou fazer a leitura pelo tempo. Então, os ministros entenderam também que, guardados os princípios constitucionais, os estados têm autonomia para estabelecer votação aberta quando a Constituição Federal é silente sobre este particular. Eleição indireta não é princípio, é exceção. Observou o ministro Carlos Brito, ao endossar o voto do relator. Segundo ele, o eleitor tem o direito, sim, de saber como vota o seu representante. Ainda lembrando que se trata de um caso excepcional, a votação aberta não alteraria em nada o caráter de cláusula pétrea do voto direto e secreto quando do sufrágio universal, ou seja, quando do voto da população em geral de forma direta, previsto no artigo 14 da Constituição Federal. No mesmo sentido, se pronunciou o ministro Marco Aurélio, observando que o voto secreto previsto no artigo 14 não pode ser transplantado para o caso excepcional. Neste caso, as duas jurisprudências que nós temos hoje no Superior Tribunal Federal, que estabelecem sim que a modificação da lei orgânica do município ou do Estado, em momento algum vai ferir a Constituição Federal. Em não ferindo a Constituição Federal, pode sim o ente do Estado ou do município fazer a modificação da sua lei orgânica municipal dentro de um prazo razoável, neste caso dos 30 dias da eleição, sem que o TRE ou o TSE venham a se manifestar contrários a estas modificações. Então, desta forma, eu gostaria de passar a todos, e verificando, claro, a justificativa da chapa em fazer a sua retirada, alegando que a regra seria modificada no meio do jogo, ou após iniciado o jogo. Na qualidade de vereador, eu não concordo. Eu não concordo com essa posição. Primeiro que, alguém sabia que o prefeito seria cassado, ou que ele seria cassado a liminar, que ele não estaria mais aqui? Essa é a primeira pergunta que tem que se fazer. E a segunda pergunta, que é a mais simples de todas: como nós poderíamos modificar a lei sem saber dessas informações, dentro de um prazo razoável que a nossa lei orgânica do município determina, que tem que ter um interstício de 10 dias para a votação da primeira votação para a segunda votação e aprovação, sendo que nós não tínhamos essas informações em mãos. Vejam, quando nós estamos falando em lei eleitoral, em período eleitoral, nós temos que saber que o Brasil é um dos únicos países do mundo que tem uma justiça voltada apenas para as eleições, que é a justiça eleitoral. E como o Brasil tem um braço do Poder Judiciário voltado apenas para as eleições, é muito mais fácil se fazer uma eleição direta pelo prazo que a Justiça Eleitoral tem,
de 1 ano antes das eleições para fazer as suas regras, visto a quantidade de pessoas que lá trabalham, visto o tempo necessário para se fazer essas modificações, sendo estas modificações de conhecimento público e notório antes mesmo dos candidatos poderem fazer as modificações partidárias necessárias para poder disputar as eleições diretas, seja para o município, o Estado ou para a União. Então, quando nós estamos diante de uma exceção, de uma excepcionalidade, que é o caso da eleição indireta do nosso município, baseada apenas em uma regra, que eu posso dizer ultrapassada, que a Câmara de Vereadores determinou em votação no ano de 2013, abolir o voto secreto nesta casa. Não tenho problema nenhum em defender o voto aberto, independente de correntes contrárias dizerem que poderá ser anulada ou não a nossa eleição. Digo mais, se nós não tivermos uma segurança jurídica, se nós tivermos uma dúvida, qual dúvida for, de que a nossa eleição poderá ser anulada ou ter uma nulidade, com a modificação dos editais ou modificação da forma de voto, é óbvio que a mesa diretora vai se reunir e vai decidir em conjunto qual será a melhor forma de votação nestas eleições indiretas da nossa casa. Digo mais, nenhum dos 15 vereadores aqui, isso eu posso dizer, porque já conversei com a maioria, gostaria desta votação. Todos gostariam que a eleição fosse de forma direta. Mas, infelizmente, não é a Câmara de Vereadores que determina essa questão. Quem determinou o voto indireto foi o TRE, através de decisão tomada antecipadamente. Eu, particularmente, gostaria muito de votar diretamente em candidatos que a população também viesse a votar, porque eu seria mais um voto no meio da população. Mas hoje, a legislação e o TRE, em decisão já aplicada, determinaram a esta casa que a votação fosse de forma indireta, visto que a própria lei estabelece os 2 anos finais a votação ser dessa forma. E eu não poderia deixar também de justificar, e eu não pude fazer uma parte quando a vereadora Marli Leandro, na última sessão, falou aqui à tribuna, que se não foi a Câmara de Vereadores que teve participação ou que fez a cassação do prefeito anterior, foi o Papai Noel, ou foi o Coelhinho da Páscoa, como ela quis aqui argumentar, e eu não posso concordar com isso, porque como presidente desta casa, na qualidade de líder do Poder Legislativo nesse momento, eu não posso admitir que se fale desta forma, sabendo a vereadora que esta Casa Legislativa nada teve a ver com a cassação do prefeito Paulo Êcio. Nada. E eu repito, nada teve a ver com a cassação do prefeito Paulo Êcio. Primeiro, que a cassação foi em 2012, por situações que é de público e notório. Sequer os vereadores aqui tinham sido eleitos ainda para poder se manifestar ou entrar com qualquer tipo de ação requerendo a cassação do prefeito e do vice-prefeito. Segundo, dizer 2 pesos e 2 medidas, se utilizando que a cassação do prefeito Paulo Êcio foi na mesma matéria e julgamento do prefeito de Chapecó, e aí eu pergunto, por que não utilizar o exemplo do Carlito Mers, que é de Joinville? Ele estava na mesma condição, e a justiça não absolveu o Carlito Mers? Não disputou a eleição em Joinville? É engraçado quando se utiliza 2 pesos e 2 medidas para justificar os seus erros. Agora, quando esse erro atinge o próprio partido, aí está tudo certo. A justiça não funciona quando julga contrário aos meus interesses, mas a justiça é a melhor de todas quando julga favorável aos meus interesses. A democracia, e nós aprendemos isso, vereador Ivan Martins, a democracia, ela é interessante, ela é correta quando ela atende os pedidos da pessoa. Quando ela vai ao contrário, se torna uma ditadura. Obrigado, senhor presidente.